A você que se conecta com a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, sejam bem-vindos a mais um encontro do Via Literário, Encontros em Prosa e Verso. Esse espaço de diálogo em torno da vida e da obra dos autores que compõem o catálogo da editora Via Literário, e também um espaço reservado às múltiplas expressões da palavra. Você sabe que em todas as nossas edições nós temos o Momento do Poeta, a Crônica da Semana, a Vitrine da Via, um momento artístico que é revezamento entre música e contação de histórias. Você tem o Vozes Literárias, que é a nossa entrevista semanal, nesse programa que vai ao ar toda quinta-feira às 21h30, e cujos episódios todos estão no YouTube da TVI, disponíveis para que você possa assistir, desde a nossa primeira entrevista aqui nesta casa, com Jorge de Souza Araújo, até esta entrevista de hoje com Domingos Ailton, escritor de Anésia Cauaçu, um grande título que está entre os mais vendidos da editora Via Literária e membro da Academia de Letras de Jequié. Para a edição de hoje, nós abrimos o nosso programa com a atriz e poeta Carmen Camuso, declamando poesia no Espaço do Poeta. Nós temos o Vozes Literárias, já mencionei, Domingos Ailton. Nós temos a Crônica da Semana com Leila Oliveira. E nós temos o nosso querido Gabriel Xavier no Contando Histórias dessa edição. Esse é o Via Literário, Encontros em Prosa e Verso, que é feito para você. Grapiúna, Gabriel Xavier. Sul Bahia é outro lugar. O academiquez não me condiz. E não precisa. Eu digo quem sou. A tigela, a jaca, a gamela, o jubiabá, a mata, o roçado, a taboca, a cabruca, os olhos de mel de cacau da graúna, o lastro vadio do Jupará. Eles não me deixam negar, e não precisam. Tenho orgulho da minha raiz. Nasci sob a sombra da baraúna e na frondosa copa de um jequitibá. Formador e formado em terra de fortuna, para sempre habitando o fundo do caçoar, dessa gente grapiúna. Chegamos agora ao Vozes Literárias, o espaço em que nós colocamos em evidência a vida e a obra dos autores que compõem o catálogo da editora Via Literário. Hoje, com muita alegria, nós estamos fazendo uma conexão Itabuna-Jequié, recebendo o escritor de um dos livros mais vendidos da nossa editora, Anésia Cauaçu, de Domingos Ailton. Domingos, que é membro da Academia de Letras de Jequié e carrega consigo um honroso e nobre posto de ter sido o mais jovem iniciado ali naquela Casa das Letras, quiçá do Brasil, como ele coloca na sua biografia. É formado em letras, é jornalista, é o atual secretário de Cultura do município de Jequié, é um artista multifacetado. Publica seu primeiro conto ainda na infância e desde lá não se aparta das letras. E é alguém que agita e movimenta a cultura no nosso estado da Bahia. Então, através de romances, contos, gestão cultural, nós estamos falando com alguém que vive a cultura, que vive a arte e que hoje teremos o prazer de dividir um pouco de sua história. Domingos, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E aquela pergunta que abre todas as nossas entrevistas. Quem é Domingos Ailton, ele por ele? Boa tarde, Rafael. Boa tarde aí aos internautas que nos acompanham neste momento. Gostaria de agradecer o convite de Agenor Gasparetto, da Via Literário. Bom, eu sou um escritor que busco, através das nossas raízes culturais, descrever o nosso povo. Eu procuro descrever as características de nossa gente e a paisagem em que vivemos. Jequié é uma área de transição entre a Mata Atlântica, que é a região
que vocês vivem aí, e a região da Caatinga. Então, ao mesmo tempo, somos borda da mata e somos boca do sertão. É essa região entre a Mata Atlântica, a Caatinga e a Mata de Cipó. Sempre costumo dizer que é o fascínio entre o encontro do sertão com a mata, o namoro do sertão com a mata. Então, essa área de transição que tem, ao mesmo tempo, paisagens diversificadas, paisagem da Caatinga árida e da mata tropical, da Mata de Cipó, que é uma área de ação. Essa área tem uma diversidade cultural, do homem da mata de Cipó, desde criança, falar essa paisagem diversificada para que aí o Brasil, o mundo, possa conhecer pés e paisagens da nossa singularidade. A gente consegue sempre iniciar a conversa falando sobre como as letras, como a palavra, como a literatura chega a esse jovem escritor, né, na sua infância. Tenho feito essa pergunta e tenho ficado feliz com a diversidade das respostas. Eu queria lhe perguntar diferente. Aos 6 anos você escreve seu primeiro conto, Pedro Januário de Freitas, inédito, não é isso? Como é que foi que surgiu essa inspiração? Por que você escreve um conto com o nome de uma pessoa? Conta pra gente como é que essa criança apaixonada pelas letras estava ali aos 6 anos, tão precocemente escrevendo seu primeiro conto. Olha, eu era criança, eu sempre gostei de ouvir histórias. A criançada da minha época gosta de jogar futebol. Eu nunca joguei futebol, embora não condene, acho até muito divertido quem joga futebol. Mas é a primeira vez que fui jogar futebol num campo que existe até hoje. É no bairro onde eu moro, aqui no Mão, embaracei na bola e desmaiei. Então eu disse, isso não é para mim. Só que eu gostava muito de ouvir histórias. E Pedro era só um nome indígena, que saiu de uma etnia indígena dos índios, a terra do escritor Adriano Ramos, e veio aqui para a região. Pedro, ele foi uma figura muito interessante. Ele conheceu o Lampião, chegou a participar do Cangaço, conheceu o Cícero, e ele saiu de Alagoas e veio para Jequié. E, por obra do destino, acabou sendo um trabalhador rural do meu pai. Houve um acidente, eles estavam montados, meu pai e ele, e houve um carro do leite que atropelou tanto ele quanto meu pai. E ele acabou com esse acidente, saindo da zona rural e morando ao lado da minha casa, Joaquim Romão. E a área hoje nascente, mas buscar vagas para confeccionar flechas e arcos para que eu brincasse de indígena. E ele me contou muita história. Aquele guardião da memória, conta histórias, me chamava missão, e eu, que aos anos, já rabiscava coisa aos 6, escrevi anos a história dele. Esse nome era indígena, que meu pai criou, Januário de Freitas, para esse sobrenome, para que ele pudesse se registrar e pudesse aposentar. Então foi uma figura marcante, assim, e eu escrevi o primeiro conto aos 6 anos de idade, que tem esse título, exatamente o nome que meu praticamente
batizou porque ele não tinha um sobrenome. Então, Januário de Freitas, invenção, porque ele só tinha um nome, Pedro, e era um indígena que veio de Palmeira dos Índios. Maravilha, é contar a história da nossa gente, né, do nosso povo brasileiro. E você estreia como autor de um livro inteiro. Aqui nós temos na sua biografia a participação de vários livros sobre a região, né, Jequié, Vitória da Conquista. Você é coautor de diversos livros que falam sobre a história da região, enfim, e que versam sobre a cultura da região. Mas a sua estreia como autor de um livro completamente seu, quando se dá? E aí você conta a história pra gente. Olha, a primeira publicação minha foi aos 17 anos, numa feira de ciências e cultura, organizada pelo professor Wilson Rocha, no Instituto de Educação Regis Pacheco, IERP. Eu lancei o conto, publicação Pura, o nome do conto, uma história de amor se passa numa festa de Nossa Senhora das Graças e depois numa festa de reisado. Eu publiquei e lancei nessa festa, nessa feira ali, de ciência e cultura do IERP, e posteriormente, aos 21 anos de idade, eu lancei um romance que eu tinha escrito aos 16 anos, chamado Fogo do Povo. Fogo do Povo é um romance que trata da origem das festas juninas no Brasil. Eu sempre perguntava por que a festa junina tem essa característica tão forte nordestina, porque a comida é uma comida típica do homem da roça nordestino. A batata doce, o milho, a canjica, o amendoim. A bebida é uma bebida típica da região, o licor feito com as frutas da região, o genipapo, a laranja, o cravo, etc. Porque muitas vezes as pessoas usam um traje que representa o homem da roça, o chapéu de palha, a calça remendada, a camisa de chita, etc. E aí eu, para explicar essa história, criei uma narrativa, criei um trabalho ficcional baseado em fatos reais do Brasil colonial, como as festas juninas que foram trazidas pelos portugueses, elas tiveram influência africana e indígena. Aí você vê que, por exemplo, a canjica, o que é? O resultado do milho, não é, que é cultivado pelos indígenas com açúcar produzido pelos portugueses. As crenças realizadas com influência indígena, com influência africana e com influência portuguesa. Então, esse caldeirão multifacial da festa junina fez com que eu escrevesse esse romance e publicasse em 1991, aos 21 anos de idade, O Fogo do Povo. Chegamos, depois de alguns anos, né? Nós chegamos em Anésia Cauaçu, esse estrondoso sucesso que é o seu romance, e aí eu queria que você dissesse pra gente a inspiração, as fontes. Você, como jornalista, um cuidadoso, né? Tem um cuidadoso filtro, né, para apresentar suas fontes, mas teve a oportunidade também de viver num espaço em que essa prospecção de informações se torna mais facilitada pela vivência, pela proximidade, por onde os caminhos dessa personagem se cruzam com os seus. Me conte essa história. Olha, o romance Anésia Cauaçu surgiu de um desafio feito pelo historiador Emerson Pinto de Araújo, que escreveu o livro História de Jequié, e nele ele faz esse desafio, que um ficcionista deveria se debruçar sobre a figura de Anésia Cauaçu, porque apenas os estudos sociológicos, antropológicos ou históricos não dariam conta da dimensão de Anésia Cauaçu. Uma mulher à frente do seu tempo. Anésia foi a primeira mulher a ingressar no cangaço.
Isso com o livro tem, inclusive, determinado a mudança da história. Há 2 semanas atrás estava num evento lá em Vitória da Conquista, a Feira Literária Vitória da Conquista, e encontrei o professor Tadeu, que é um estudioso do cangaço. Ele disse, olha, com essa história de Anésia, mudou a história do cangaço, porque a ideia que se tinha que Anésia, ou que Maria Bonita, foi a primeira mulher a ingressar no cangaço. Isso não é verdade. A primeira mulher a ingressar no cangaço foi Anésia Cauaçu, porque quando a Maria Bonita nasceu, em 1911, Anésia já estava no cangaço. Tanto assim que Vera Ferreira, que é a neta de Lampião e Maria Bonita, é a jornalista, me encontrou uma vez numa celebração das culturas do sertão em Feira de Santana. E eu estava lá lançando Anésia Cauaçu. Então, Vera me perguntou quando é que a Anésia atuava. Eu disse, olha, quando mataram o Zezinho dos Laços em 1911, a Anésia já estava no cangaço. E ela disse, foi o ano que minha avó nasceu. Então, isso prova que a Anésia foi a primeira mulher a ingressar no cangaço. E ela tem uma particularidade diferente de Maria Bonita, de Dadá, Lídia, de outras mulheres que participaram do grupo de Lampião. Ela não era a companheira do cangaceiro, mas a líder do bando. Ela liderou mais de 100 homens. O grupo dos Cauaçus foi um grupo numeroso, maior do que o grupo de Lampião. Ela foi a primeira mulher a montar de frente. As mulheres montavam de lado, numa cela chamada Cilhão, porque não existia calças, as mulheres não usavam calças compridas naquela época. A calça comprida era a vestimenta do homem. Então as mulheres com as saias e vestidos montavam no Cilhão, que era uma cela própria para a mulher, porque montava de lado. Então ela foi a primeira a usar calças compridas no sertão de Jiquié. Estou dizendo isso no Brasil, até porque nós tivemos Maria Bonita 100 anos antes de Anésia, que se vestiu de homem, não é? E se usou uma roupa de soldado. Estou dizendo que no sertão de Jiquié foi a primeira mulher a usar calças compridas e a montar de frente na cela comum. E ela atirava muito bem, atirava melhor do que todos os homens do bando. Para você ter uma ideia, o tenente Atelvino, que esteve numa expedição em 1916 para atacar os Cauaçus, apontou a 500 metros de distância da onde ela estava montada de cavalo, o local onde ela estava, e ela sacou de uma Mauser e de lá atirou e atingiu o dedo do tenente Atelvino. Tem relatos, não é, de uma neta-avó dela, não é, em Poções, que ela atirava tão bem que uma pessoa estava com um cigarro na boca, ela atirava, atingia o cigarro, mas não atingia a boca da pessoa. Então era uma mulher que eu sempre digo assim, uma mulher retada, por isso que ela liderava esse bando de homens, por isso que o jornal à Tarde, 1916, quando vem cobrir a guerra no sertão de Jiquié, as 3 expedições da Polícia Militar que praticaram atos tão nocivos à população como o Exército praticou no ataque a Canudos, inclusive na Guerra do Sertão de Jiquié, teve militares que participaram da Guerra de Canudos, como o tenente-coronel Paulo Bispo. Ela é entrevistada no Jornal à Tarde, em 25 de outubro de 1916, o jornal publica uma matéria em que ela aparece na capa do Jornal à Tarde, como uma figura central, um acontecimento central, e ela é entrevistada. Então, com vários cangaceiros, ela que é escolhida pelo repórter, e o repórter, geralmente, não é? O jornalista, ele vai procurar quem lidera um movimento, e ela era a liderança daquele movimento. Então foi uma mulher à frente do seu tempo, e graças a Deus, através desse livro, fez com que familiares dos Cauaçus, descendentes de Anésia, 100 anos depois, pudessem se reencontrar, que com o sucesso que teve o livro, pessoas de vários lugares do Brasil entraram em contato comigo,
familiares dos Coassus, eu fui a ponte para que essas pessoas, seus primos, seus descendentes de Anésia, pudessem se reencontrar 100 anos depois. Escrita desse livro, no sentido de que há aí o ficcionista, há o jornalista, alguém que domina a linguagem fluida, rápida, acessível. Agora, qual o desafio da verossimilhança? Porque é um romance histórico. Quais são as questões aí que você se permitiu trazer para a ficção? Quais foram aquelas que você colocou em condições que não tocaria em termos de mudança do que estava posto nas fontes? Como é que foi escrever com base em um trabalho que vinha de consolidadas referências no jornal, nos depoimentos das pessoas, e de repente o ficcionista se deparar com os limites que deveria ou não deveria estabelecer para contar essa história? Realmente, quando você escreve a ficção, você tem que ter em mente o seguinte: o autor, ele tem liberdade de escrever. Não é um ensaio, não é uma dissertação, não é uma tese. Então, por isso, o autor ele tem que ter a liberdade de escrever. Não é um romance histórico, embora baseado na história de figuras reais. O Anésia existiu, Afonso, esposo dela, mas você tem aí o elemento da ficção. Por exemplo, sobre Afonso não se tinha nada, informação nenhuma, o marido de Afonso. Então eu criei uma história de que Afonso era um mascate, era namorador, dançador de forró, muito baseado na história do meu pai. Não é? Então, inclusive a mala que descreve do mascate no romance é baseado em meu pai. Baseei em figuras que eu conheci para criar personagens no romance, como a personagem Vaninha, que ao dar um beijo no namorado, o pai expulsa de casa e ela vai parar no cabaré do Maracujá. Não é? Djão, que ensina Anésia a lutar capoeira. E esses personagens ficcionais, eles têm uma força tão grande que as pessoas, ao ler, muitas vezes pensam que são personagens reais. Então, há histórias, não é? Que são ficcionais. Por exemplo, eu coloco a professora da UFBA, que escreveu recentemente um artigo, na Folha de São Paulo, está falando esse limite de realidade Anésia. Então, eu coloquei Anésia era filha de Ansem. Por que eu coloquei isso? É uma guerreira. Então, a Anésia também era uma guerreira. Mas isso não é nada histórico, nem do ponto de vista da história oral, da tradição oral, nem folclórico, nenhum. Isso é um ficcional. Não é? A história de que ela inventa. Não é essa história de que está muito dos povos africanos como dos povos indígenas. Então eu criei isso, não é? Para exatamente exaltar a figura mitológica de Anésia. Não é? Agora, tem fatos reais. Esse mesmo do tenente Etelvino, isso é um fato real, dela ter atirado, embora pareça ter algo ficcional, tirado com 500 metros de distância. Eu tive a oportunidade, assim, de conhecer pessoas que conheceram personagens que estão no livro, que viveram. Por exemplo, um vizinho meu, seu Braulino, quando eu estava escrevendo um romance, eu fiz uma cirurgia de hérnia, fiquei em casa. E aí foi um tempo que eu mais escrevi, porque tinha mais tempo de escrever um romance. E ele foi me visitar e eu estava escrevendo naquele momento sobre um curador, um curandeiro, que se chama aqui no sertão de curador, que fez uma bala, que segundo a tradição oral, aí não foi algo que eu criei, isso existe na memória coletiva, que ele fez uma bala de um chifre do boi esquerdo para
matar Zezinho dos Laços, amando de Zé Cauaçu, irmão de Anésia Cauaçu. Então, eu não sabia o nome desse curandeiro, desse curador, que era um preto velho que morava na Lagoa do Boi. Eu, inclusive, fui lá depois na Lagoa do Boi. E aí, seu Braulio, contando essa história, estava escrevendo o seu Braulio, o seu Braulino, que era meu vizinho, disse: eu conheci esse curador, se chamava Heitor Gurunga. E aí, eu, naquele momento, estava escrevendo e vinha alguns nomes na minha cabeça, Tertuliano, Martiniano, e nenhum desses eu dava o nome a esse personagem. E ao chegar, seu Braulino me passou o nome real desse curador, que era Heitor Gurunga, e eu então coloquei o nome verdadeiro do Heitor Gurunga. Claro que aí você entra com a questão da ficção, não é? De como esse Heitor Gurunga agia, não é? De que ele teria sido um negro que fugiu. Ele conserva uma denominação Gurunga, é uma palavra africana. Existe ainda hoje vários familiares, tanto na Lagoa do Boi, como em outras regiões de Maracás e de Jiquié, dessa família Gurunga, e ele também foi uma figura bastante conhecida na região. Então eu misturo no romance Anésia Cauaçu fatos reais que ocorreram com fatos fictícios, assim como coloco personagens reais que existiram com personagens fictícios, não é? E aí faço essa mistura para dar esse caldeirão, porque isso é o romance histórico, é uma ficção narrativa, então você faz essa junção entre o real e o imaginário. Um pouco a partir do seu lugar de gestor cultural, do seu lugar de escritor, de acadêmico, que não deixa de ser também um lugar de fomentador à leitura. Como é que você, Domingos, está vendo a formação do público leitor? Como é que você está vendo os desafios da literatura nesse contexto de novas tecnologias, inteligência artificial, novas plataformas e novos suportes de leitura? Como é que você tem compreendido, né, o papel da literatura nesse cenário disruptivo que nós estamos vivendo? Eu tenho muita esperança que o livro ele não vai acabar, o livro impresso. Até porque você tem visto hoje um número crescente, não é, com toda a tecnologia, e aí você citou aí, desde a inteligência artificial, as novas mídias, não é, que vem surgindo com força, e você vê nas feiras, nas festas literárias, o maior número de pessoas adquirindo o livro. É evidente que você precisa ainda, há uma parcela gigantesca da população que não lê. E precisa, isso não é só por conta da questão das novas tecnologias. Eu acho que é necessário um amplo trabalho de incentivo à leitura, para que a gente possa ter um desenvolvimento na educação, na cultura. Nós temos que formar um país de leitores. Para a formação do país de leitores é preciso várias estratégias, desde o trabalho em sala de aula ao trabalho que as empresas precisam estar incentivando seus colaboradores a ler. É necessário, não é que a escola não passe apenas trechos de livros, mas trabalhe com livros para que o aluno possa ler o livro inteiro. Você possa incentivar metas de leitura, enfim, é preciso desenvolver um trabalho enorme, não é? Porque esse é o grande desafio de leitores, não é? De formação de leitores. É trabalhar com a mediação de leituras, é trabalhar exatamente mostrando a leitura nos vários lugares. Nós aqui temos algumas experiências interessantes. Nós temos um grupo de caminhada de trilhas ecológicas denominado Trilhas Poéticas, onde a gente faz, no meio ou ao final da caminhada, leitura de livros, de revistas, fazemos recitais de poesias. Temos, à frente da Secretaria de Cultura e Turismo, incentivado com um projeto
que foi idealizado pelo poeta Wallis Salomão, quando foi secretário do Livro e da Leitura, na época do ministro Gil, no primeiro governo Lula, que é o livro na cesta básica, porque entendemos que devemos não apenas alimentar o corpo, mas alimentar a alma, alimentar a mente, o alimento da mente é exatamente o livro. Então a gente precisa criar uma série de estratégias no sentido de fazer com que as pessoas possam se tornar leitores ativos, críticos e criativos. Ambiental, nas trilhas ecológicas, você também, né, incentiva trabalhos nesse sentido e foi fundador de um grupo ecológico aí na nossa região de Jequié, na região do Rio de Contas. Então, fala um pouco da história desse grupo, quais foram as ações prioritárias que ele desenvolveu, se ele ainda está ativo e, se ainda está ativo, como é que a turma pode acessar essas atividades? O Grupo Ecológico Rio das Contas foi fundado em 1989, né? Surgiu numa luta pela revitalização do Rio das Contas, que é um rio que nasce lá na Chapada Diamantina, em Piatã, e passa aqui no Médio Rio das Contas, dentro da cidade de Jequié, e deságua no mar, aí próximo de vocês, na cidade de Itacaré. É um rio que tem uma importância muito grande e vem sofrendo com um processo de degradação. O grupo tem realizado vários projetos importantes, como o projeto Mãe da Mata, de ecoturismo, o SOS Caatinga, montado bosque, como o Bosque do Amor, em que reúne todos os anos casais de noivos, namorados e casados para o plantio de árvores, Bosque da Amizade na BB. O GERC está num processo agora de reorganização, depois da pandemia houve uma parada, e hoje está no processo de reorganização, mas as pessoas interessadas podem contactar conosco, tem uma página do GERC no Instagram, e podem participar do grupo no WhatsApp. Com certeza novas atividades vão acontecer e campanhas de filiação para que as pessoas possam fortalecer uma das entidades importantes da Bahia e do Brasil, que inclusive já esteve através da nossa representação no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no CONAMA. Estamos chegando ao bloco final aqui da nossa conversa boa, passa rápido. Eu queria falar sobre a dimensão política do seu trabalho, né? Você já esteve à frente de entidades representativas de classe, vou dar o espaço para você dizer um pouco sobre isso. Você atualmente ocupa um cargo de liderança política no âmbito da cultura, você tem esses trabalhos desenvolvidos no âmbito do meio ambiente e como escritor tem uma palavra política, né? No melhor sentido da palavra, né? E aí eu queria que você meio que nos mostrasse como todas essas dimensões se encontram no fazer político do escritor Domingos Ailton. Com certeza, eu acredito que o escritor ele tem que estar comprometido com as mudanças necessárias para o seu tempo. A arte pela arte, ela tem que refletir uma realidade e contribuir para as transformações sociais. Eu entendo assim, eu entendo que a literatura é uma forma de preservação da identidade do nosso povo, de valorização da nossa cultura popular, de valorização daqueles que viveram sempre à margem da história, excluídos. Então, nessa condição de escritor, eu busco isso, exatamente buscar essas figuras excluídas do povo, colocar na cena, seja do ensaio como figuras típicas e religiosidade popular de Jequié, seja no romance como Anésia Cauaçu, Fogo do Povo, Antônio Borocô, que é o primeiro romance sobre a cultura afro-brasileira de Jequié. Então, eu procuro colocar isso. E tem a minha militância política. Eu comecei ainda muito adolescente, aliás, ainda criança, nas comunidades eclesiais de base. Eu fui liderança da pastoral da juventude, estudantil,
não é? Fui o primeiro presidente do Grêmio Estudantil de Naelza Coqueiro, após a reabertura política, após a ditadura militar. Fui o presidente do Centro de Estudantes Universitários Secundários, que é o CEUG, onde, na nossa época, assim conquistamos várias questões importantes para o nosso município, para os estudantes em geral, com a meia passagem no transporte coletivo, a casa do estudante que é em Salvador. Eu ainda adolescente ingressei no Partido Comunista do Brasil, não é? Depois de um tempo eu saí do PCdoB, fui ao Partido Verde, fui fundador do Partido Verde em Jequié. Hoje faço parte, não é? Hoje não, já tem algum tempo, não é? O partido foi fundado em 1997 aqui em Jequié. Eu já tenho algum tempo na direção, tanto municipal como na direção estadual. Eu sou secretário de Educação do Partido Verde na Bahia. Então tenho essa militância na luta ecológica, na luta política, e entendo que o escritor, não é, tem que ter essa visão, não é, da transformação social. Maravilha. Queria que você, antes de dizer sua mensagem de até breve, né, porque esperamos encontrá-lo para mais conversas sobre literatura, sobre política, sobre meio ambiente, sobre inspiração, que você dissesse como é que os nossos telespectadores podem lhe acessar pelas redes sociais, como é que podemos estabelecer contatos contigo, com a revista, nós não falamos da revista, mas você pode dizer, né, a respeito da revista, e também adquirir os livros, né, principalmente Anésia Cauaçu e Antônio Burocô. Quer dizer, como você pode ser acessado pelos nossos telespectadores que estão tendo contato pela primeira vez contigo. E logo em seguida, ato contínuo, você pode dar as suas palavras de até breve e receber o nosso afetuoso abraço de gratidão por ter dividido conosco tanto conhecimento e tanta coisa boa da sua trajetória. Desde já eu gostaria de agradecer, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, não é, a Genu Gaspareto. Olha, eu tenho, não é, principalmente a rede social, que é o Instagram, Domingos Ailton Jornalista. Você pode lá me acessar, mandar alguma mensagem. Temos o nosso site também, www.domingosailton.com. Tem um site da revista Photoshop. Você pode acessar lá várias notícias, acessar exemplares da revista. Pode manter contato, eu vou passar aqui tanto o meu e-mail pessoal quanto o meu... o número do meu WhatsApp. As pessoas, como é que você, na condição de secretário, não coloca um WhatsApp só de secretário para que as pessoas não possam lhe incomodar, não é você ter um filtro aí? Não, o meu WhatsApp é um WhatsApp aberto, não é? Eu procuro responder todas as pessoas que me mandam sugestões, perguntas, etc. Então, vou passar meu número aí, vocês podem anotar, é 73998554323, 73998554323. Você pode mandar sugestão, pergunta, quiser adquirir um dos nossos livros, pode entrar em contato comigo ou com a editora Via Literário para adquirir, não é? Tem os nossos livros publicados pela Via Literário, que é Anésia Cauaçu, Antônio Burocô, e o mais recente, que é Os Magos do Oriente, uma novela, Os Magos que Visitaram Cristo. Ou podem entrar em contato, não é? Ou através da editora, ou comigo mesmo, não é? Através do WhatsApp, ou do Instagram, ou também do e-mail. O meu e-mail pessoal é Dominguinhos, ou lembrar de mim, do grande cantor de Ribeiro, rcarvalho@gmail.com. Então, estou à disposição. Gostaria imensamente de agradecer esse espaço, não é, esse momento maravilhoso para este bate-papo, e mandar um grande abraço a todas as pessoas, não é, que nos acompanham neste momento. Nós vamos agora dividir a tela e colocar as imagens do livro Anésia Cauaçu, uma foto bacana que você mandou pra gente, e Os Magos do Oriente também. Põe aí
pra gente, Rafa, pro pessoal não sair daqui sem o gostinho de ver a capa do livro. Tá aí, a Nésia Cavaçu. E essa foto é sua, Domingos? Não, essa foto quem fez foi um ex-colega de curso secundário, do SEMES, Andrei, que fez essas fotos aí e encaminhou para mim. Ficou uma coisa bem bacana, né? O livro, junto com o cacto aqui, o Mandacaru, que é uma representação importante da nossa caatinga. E essas ilustrações? A capa de Eunésia foi feita por Gileno Alves, e essa aí por Tânia Valverde, Os Magos do Oriente. Com toda essa bagagem que Domingos dividiu conosco, nós vamos encerrar esse bate-papo dizendo: Domingos, a casa é sua. Ano que vem você está fechando um bloco. A temporada 2023 do Via Literário Encontros em Prosa e Verso está sendo encerrada, coroada com chave de ouro, com a sua entrevista, né? Via videoconferência, porque nós estávamos ansiosos por tê-lo, mas a agenda para você vir aqui aos estúdios não estava convergindo, então fomos buscá-lo por videoconferência para fazer essa conversa maravilhosa e encerrar essa temporada 2023 do Via Literário Encontros em Prosa e Verso aqui na TVI. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço. E a você que nos acompanha, fique agora com a crônica da semana, sempre com ela, a talentosa e perspicaz Leila Oliveira. Escrevi o primeiro livro infantil em 2020. Uma história baseada em uma brincadeira do Theo, meu filho mais novo. Uma criança de 4 anos em meio a uma pandemia, privada da sociabilização, da aula de música, da aula de natação, frequentando seu primeiro ano escolar no modo online. Uma situação confortável para o cenário infantil da época. E nós também no conforto que nos era possível. Compartilhávamos o espaço onde trabalhávamos online com a TV que distraía um filho, a aula online da filha e os ruídos da cozinha funcionando. Às vezes, a partida era com a aula de balé da filha e a aula do maternal do filho, cheio de crianças bem silenciosas. Ele privado e nós abafados. E ao fim do dia, um apelativo e inesperado convite. Vamos brincar? Theo, mamãe está muito cansada. Tenho consciência que meu tom reticente pariu o autoritarismo dele. Ah, sim, vamos brincar. Colocou-me sentada em uma das cadeiras que havia enfileirado, enganchou correntes entre elas e foi para o teclado, herdado, que ficava na sala na esperança de que alguém se interessasse em aprender. Mas não é o excesso que instiga, e sim a falta. Ele então começou a apertar as teclas que imitam animais diversos, locomotivas, percussão, navios, e disse que era uma viagem de trem. Achei tão incrível a brincadeira que transformei a experiência em livro. E claro que atribuí os devidos créditos. Àquela altura, estava no momento chave da minha análise pessoal, e todas as perguntas me levavam a querer saber onde estava o meu desejo. Onde, em minha vida, eu tinha estado nos últimos atribulados anos de estudante, profissional, mãe, esposa e filha. Eu as via todas, mas não me via. Os textos continuaram a vir, e sentia que minhas veias era tinta de caneta que circulava, porque pelas letras eu sangrava, chorava, respirava e arejava. No ano seguinte, publiquei o Asas. Apesar da pandemia impedir de realizar os devidos lançamentos, a produção e o processo criativo de O Trenzinho e tudo o que estava escrevendo tinha sido deliciosamente libertador. Houve mudanças de casa, pedaladas, amizades, estudos guiados pelo desejo e pela curiosidade, escutas de outras histórias, escritas de outras vidas. Eu me procurei e voltei a me achar em mim.
E foi pela escrita da literatura para as infâncias que a minha criança me mostrou dos trilhos às asas, como eu posso voar. Fiz minha crônica semanal como de costume, e como é o último programa Encontros em Prosa e Verso da temporada, e eu não sei se eu vou estar na próxima, eu escolhi um mini conto de uma grande amiga que já se foi, muito talentosa, Caterine Santana. E eu gostaria de deixar para conhecimento dos seguidores desse programa esse mini conto que se chama Velha Experiência. Quando saía de casa, exaurida, levava na bolsa a costumeira juventude e a deixava emergir sempre que encontrava, esperançosa, uma promessa de amor. Cansada, porém, das tentativas frustradas, amassou seus 20 e poucos anos e saiu de mãos dadas com a velha experiência. Caterine Santana, em Oblíquos Mini Contos. Chegamos agora ao Vitrine da Via. Esse espaço que você já conhece, com as recomendações de leitura, os lançamentos, os títulos mais recentes que a Via Literária oferece para você. Aqui nós temos um livro destinado ao público maçônico e àqueles estudiosos que têm interesse na temática da maçonaria. Fagulhas Maçônicas, de Miguel Machado, tem desde textos para leitura na abertura dos trabalhos no átrio, a peças de arquitetura que estão associadas ao simbolismo, à ritualística, enfim, à liturgia no âmbito da maçonaria. Miguel, que faz parte do Grande Oriente do Brasil, potência maçônica bicentenária. Nós temos 2 livros de poesia. Esse daqui é um trabalho muito especial da parceria entre a Via Literária, o Movimento Cultural Alvorecer e a Escola Senhora Santana. Esse livro está sendo lançado hoje e consta de 94 poemas dos estudantes da Escola Senhora Santana e também poemas dos professores envolvidos na organização dessa obra. Esse é um trabalho de grande importância para nós, tanto da Via quanto do Movimento Cultural Alvorecer, porque envolve formação, né, de leitores, de escritores, e hoje esse livro foi lançado numa grande celebração, noite de autógrafos e sarau na Escola Senhora Santana. E por fim, esse segundo livro de poesias meu, Rafael Gama, também da Via Literária, e se chama Cânticos de Insurgência e Devoção. Esse livro faz parte daquela campanha que você já conhece, nós temos reiteradas vezes apresentado, que é Oxum por nós, nós por Oxum. Então, 100 exemplares desse livro estão dedicados à reconstrução da fonte de Oxum do terreiro da Ialorixá Alba Cristina. Esse terreiro, vocês já devem ter assistido lá no Essa Gente Grapiúna. Se não assistiu ainda, dá uma olhadinha na entrevista que fizemos com Alba e Carlos Betão, falando da campanha Oxum por Nós. Muitas ações estão sendo desenvolvidas voltadas para a reconstrução da fonte. E, tanto no meu livro anterior, Contemplativo, quanto no Cânticos, nós temos essa participação, essa colaboração. Então, ficam as nossas indicações de hoje. Cânticos de Insurgência e Devoção, Enxergue o Mundo através das lentes da poesia, Antologia Poética da Escola Senhora Santana e Fagulhas Maçônicas. Esse é o Vitrine da Via, como você sabe, sempre feito para você. A cilada contra Iku, Rui do Carmo Poucos. Contam os mais velhos que havia uma cidade que estava sendo castigada por uma epidemia. Era uma festa para Iku, que andava atarefado para levar tanta gente para fora deste mundo. Mas havia um homem que resolveu fazer diferente. Ele foi em busca de um conselho de Orunmilá. Então, ele procurou um babalaú para fazer uma consulta, saber o que o pai maior tinha para lhe dizer. Não deu outra. O babalaú jogou o opelé e Orunmilá respondeu direitinho o que o homem queria saber. Foi recomendado que o homem fizesse um ebó com certos objetos de segredo e seguisse todo o preceito. Também conseguisse um coati vivo e amarrasse o bicho acima da porta de sua casa. O homem voltou de lá muito confiante e foi providenciar os objetos necessários. Encomendou um coati vivo a um caçador e amarrou o bicho pendurado acima da porta para que todo mundo visse aquilo.
Vai daí que Iku entendeu de fazer uma visitinha à família do homem. Foi chegando, todo enrolado em seu manto preto, porrete na mão, seguro de si, confiante no seu poder. De repente, ele suspendeu a cabeça e viu o bicho pendurado acima da porta. Disse para si mesmo: coisa boa, vou ter até uma sobremesa. Foi se aproximando, e o coati bem quieto, pendurado. E quando Iku estirou o braço para pegar o coati, o bicho deu um bote na cara de Iku. Todo mundo sabe que as garras de um coati cortam igual a navalha. Quando um caçador vai para o mato e seus cachorros avistam um bicho desse, a primeira coisa que ele faz é chamar os cachorros de volta. Do contrário, o coati deixa os cachorros em pedaços. Pois bem, as garras do coati lanharam a cara de Iku. Com o porrete que levava, Iku tentou acertar o coati, mas errou o golpe e acertou na corda. O bicho se soltou e pulou na cabeça de Iku, que saiu em desabalada carreira pelo mundo afora, prometendo tão cedo não voltar ali. Para espantar a morte, basta reinventar a vida. Na edição de hoje nós chegamos ao encerramento da temporada 2023 do Via Literário Encontros em Prosa e Versos na TVI. Estou aqui com o nosso querido Gabriel Xavier, grande colaborador desse projeto. Ele, Agenor Gasparetto, Leila Oliveira, Carmen Camus, todos os músicos que por aqui passaram, todos os poetas que por aqui passaram, todos os atores que por aqui passaram, estão representados por essas pessoas que eu citei, porque foram as pessoas mais frequentes, né, na nossa produção. E em nome dessas pessoas, nós queremos agradecer a todas e todos os colaboradores que nos ajudaram a construir a temporada 2023 do Via Literário Encontros em Prosa e Versos, e agradecer a esta casa, a TVI, a pessoa do Rafael, a pessoa do Barbosa, a pessoa do Cássio, e de todos e todas que também constroem a programação da TVI e esse espaço que dá visibilidade ao conteúdo produzido pelos artistas da nossa região. Então eu estou aqui também para passar a palavra para Gabriel, fazer um breve balanço de como foi essa experiência, essa trajetória, de construir conosco esse programa, de lidar, né, com esse universo literário do qual ele já é tão familiar e tão consolidado. Então, Biel, conta um pouco para a gente como foi essa caminhada. Como o Rafa falou, também quero agradecer. E foi uma alegria ter passado essa temporada de 2023 nessa programação semanal, com esse programa que eleva a poesia, eleva a literatura e valoriza os artistas da região. Como você falou, além dos escritores, os outros trabalhadores da palavra, os outros trabalhadores do fazer artístico, como os músicos, os poetas, as atrizes, os atores que passam por esse programa também. A gente só tem a aplaudir e agradecer a Agenor Gasparetto, a iniciativa da Via Literário, agora com o apoio da TVI, e muito bem comandados por Rafael Gama. Por todos nós. Também fazer uma referência aqui de gratidão ao Sávio Lavinsky, que trabalhou conosco, e ao Centro de Memória Teosópolis, que depois se torna Centro Cultural Teosópolis, a pessoa da professora Janete Ruiz de Macedo, onde começamos esse programa na forma, né, de um conteúdo para o YouTube, que ainda não era da televisão. Então lá fomos acolhidos pela professora Janete e tínhamos como nosso operador técnico e editor o Sávio Lavinsky. Então essas pessoas, a nossa generosa gratidão em função de terem sido parceiros desde o início em uma outra plataforma, em um outro formato. Viemos para a TVI e essas pessoas ficam no nosso coração. A professora Janete, inclusive, foi uma das entrevistadas do Via Literário. Recentemente, a entrevista dela se encontra no YouTube. Então, a vocês todos que ajudaram a construir essa temporada, nosso muito obrigado, mais uma vez, reiterar essa gratidão, esse agradecimento, e dizer a vocês que nos aguardem, né? Nos aguardem para 2024. Em breve, nós traremos mais informações sobre esse conteúdo, sobre esse programa, sobre essa iniciativa. E agora nós vamos receber a palavra do grande timoneiro desse navio, do capitão desse time. É o professor Agenor Gasparetto. Agora, para fazer uma avaliação desse ano de 2023, dos trabalhos da editora Via Literário, do nosso projeto Via Literário Encontros em Prosa e Versos, que hoje encerra a temporada 2023. Com a palavra, professor Agenor. Bem, nós estamos encerrando, então, um conjunto de programas, Via Literário Encontros em Prosa e Verso, em que vários autores da região tiveram o espaço e a oportunidade de apresentarem e se deixarem conhecer, né?
nós esse ano tivemos um incremento bastante grande do número de autores e de obras, o que já vinha vindo, está crescendo, né? O fato novo desse ano é a associação da editora com o movimento Alvorecer, do Rafael e colaboradores, que fazem parte também do nosso programa, né? Nós tivemos a edição da primeira antologia Alvorecer Poético e temos encaminhada a segunda antologia do Alvorecer Poético, que deverá sair no início do próximo ano, como parte da celebração dos 20 anos da editora. Em 2024, a editora completa 20 anos e entre as atividades será essa segunda edição desse projeto. É um projeto do Alvorecer com o projeto de editora Via Caminho das Pedras. E nesse mesmo projeto nós temos esse ano ainda, em dezembro, daqui a algumas semanas, posto que está na gráfica, uma antologia do Clube do Poeta Grapiúna com 100 poetas. Nas próximas 2 semanas deveremos ter um evento de celebração dessa publicação, né? Nós tivemos esse ano como fato novo e fruto dessa associação, então, esse programa com seus quadros, né? E tivemos também a criação, através da parceira Leila Oliveira, do programa da live de lançamento de livros denominado Quem Te Viu, Quem Te Lê, né? É um projeto de editora que visa promover as obras que estão sendo lançadas, né? Vamos continuar isso no próximo ano para que os autores tenham esse apoio. E um fato talvez novo no fazer da editora é uma interação mais forte com os leitores, com as escolas e com os artistas da região. Então, esse, por exemplo, que vai ser lançado por acaso hoje na Escola Santana, né? É fruto desta estratégia. Tivemos um processo muito interessante com o Colégio Jorge Amado também. Sim. E em Ilhéus também, com a Escola Mondrian, também tivemos um processo semelhante a esse da Escola Santana, em que os alunos são os pequenos autores, os construtores de textos, de poemas, enfim, do fazer literário, desde sempre, né? Esse processo é todo um processo de aproximação entre autor e leitor, e que tem na escola seguramente um locus privilegiado, né? Então, 2024 será um ano em que a gente deverá dar continuidade ao que estamos fazendo, aprimorando, qualificando, aperfeiçoando, buscando novas maneiras de realizar e, tanto quanto possível, bem realizar, né? 2023 foi um ano rico e 2024 certamente será um ano especial por ser os 20 anos da editora, em que nós deveremos então empreender algumas ações com os parceiros para que esse ano seja marcado e fique na memória e na cultura desta terra. E com essas palavras do professor Agenor Gasparetto e com esse entusiasmo que nós nos revestimos na expectativa da comemoração dos 20 anos da editora, é que nós agradecemos a todos vocês, telespectadores, a TVI, a todos os colaboradores. O Gabriel Xavier falou um pouquinho antes, eu citei outras pessoas que colaboram, como a Leila, a Carmen, toda a turma do Clube do Poeta, todas as pessoas do Alvorecer Poesia, todos os músicos que passaram por aqui, os poetas, atores, enfim. É uma construção coletiva. E com esse entusiasmo de construção coletiva é que nós estamos aguardando 2024 chegar para ofertar para vocês ainda mais conteúdo de qualidade, seja literário, seja audiovisual, seja nos saraus, em todos os espaços de atuação que a Via Literária e os seus parceiros têm contribuído com a cultura da nossa região. Assim nós encerramos essa temporada, na certeza de que você continuará nos acompanhando em 2024. Um forte abraço e até breve.